Boa tarde a todos e boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Cátia Navarro. Muito boa tarde para você que está em casa. Isso, no Sem Censura de hoje, nós vamos falar sobre o perdão. Ô, Cátia, para você é mais difícil perdoar ou ser perdoada? Eu acho que é mais difícil, assim, perdoar, porque eu tenho uma facilidade de pedir perdão, pedir desculpas, pode ser no dia seguinte, mas eu peço. Agora, perdoar, às vezes a pessoa magoa a gente, não é não, pessoal? E aí fica difícil, mas eu acho que a gente tem que pensar no outro, né? E aí a gente tem que perdoar. Maravilha, eu perguntei porque isso é o nosso assunto com o escritor e rabino Newton Bonder. Ele vai falar sobre o poder do perdão para o bem da alma e do corpo. Isso, e o psiquiatra e monge budista Alcio Braz fala de dois tipos de perdão, o racional e o emocional, e do bem que fazem para a saúde física e mental. Como o programa de hoje é gravado, infelizmente você em casa não vai ter como participar pelas redes sociais, mas eu espero que você aproveite e goste bastante do tema de hoje. Com certeza. Vamos começar? Vamos lá? Bora! Boa tarde, Rabino. Newton Boa tarde. Bonder, também Alcio. Prazer recebê-los aqui. E vamos começar, não é, Bruno? Pela pergunta que eu acho que é assim, clássica. O que é o perdão para vocês? Newton. Então, eu talvez mais fácil falar o que não é, né? Porque normalmente eu acho que a gente imagina que perdão é essa coisa assim, ou esquecer, ou desculpar, ou aceitar, né? Negar, todos esses movimentos assim que às vezes a gente pensa que é alguma coisa que a gente possa simplesmente abandonar. Na verdade, são questões que a gente acumula pela vida fora, né? E a gente tem que entender que elas trazem coisas importantes, né? Elas falam de coisas importantes, portanto, não dá para esquecer, né? Frases importantes aí do passado diziam que se você esquece o passado, provavelmente ele vai ser revisitado, né? Ou seja, que você tem que ter uma consciência das coisas que aconteceram com você. Não é esse lugar de desculpar facilmente, né? Porque você tem, digamos assim, esse lugar de cuidar de você, né? E desculpar muitas vezes é assim, entendi por que foi. A pessoa foi abusada, então por isso ela abusou de mim. Entender não dá conta desse movimento de perdão, né? Não adianta também jogar para o lado, tentar negar que aquilo aconteceu, deixar de lado. Você não pode nem entrar nesse lugar que muitas vezes a gente é convocado, até muitas vezes pelos líderes espirituais e tudo mais, de você ter uma maturidade espiritual, né, para deixar as coisas de lado. Portanto, eu estou tornando a questão do perdão mais complexa. Ela não é tão simples, né, no sentido assim, apesar de que ela é muito importante, né, porque é interessante que vocês trouxeram esse tema, né, para próximo aí do Natal, do Ano Novo. Curiosamente, para a tradição judaica, é quase que uma maneira que nós celebramos o final do ano, né, justamente com o Dia do Perdão, porque a gente não quer entrar num novo momento, num novo ciclo, sem antes aliviar, né, se ver livre de uma série de coisas que talvez sejam desnecessárias nas nossas vidas. Então, assim, acho que a melhor maneira de começar, depois a gente volta para a questão do que seria realmente o perdão, é uma coisa que muitas vezes eu falo para noivos, que noivos me procuram, vão casar, e uma das, digamos assim, das incumbências espirituais que eu coloco, um desafio que eu coloco para eles olha só, vocês estão saindo de uma casa, da casa dos pais, ou, né, seja lá qual for a realidade, construindo a sua própria casa. E assim, quando você sai de um apartamento, você fica olhando para o seu guarda-roupa, e nem tudo que tinha em casa você quer levar, e aí você tem muita coragem de jogar no lixo o que é desnecessário, né, para poder realmente recomeçar um novo momento da sua vida. Eu acho que, em muitos sentidos, o perdão tem a ver com isso. Você revisitar uma série de sentimentos que ficaram presentes na sua vida, de mágoas, de questões, que, de novo, não devem ser só esquecidas, desculpadas, num lugar superficial, né? Mas você tem que perceber
que você pode fazer entrar um novo ano, ter esse período de festas que é tão importante, e deixar no passado certos sentimentos que vão ser um peso e talvez um peso desnecessário. Então, o perdão, para mim, é essa capacidade de olhar profundamente o que ainda é necessário ficar para ser trabalhado e o que já ficou totalmente fora de uso, são obsessões, são coisas que ficaram atrapalhando lá do passado. Alcio Braz. Então, eu acho que perdão implica em muitas coisas. Implica, primeiro, numa capacidade de observação de si mesmo. Porque se você não tiver uma capacidade de entrar num certo retiro em você e observar, você não consegue entender nem o que está acontecendo. Quanto mais perdoar, pedir perdão, ou ser perdoado. Então, acho que a primeira coisa seria essa, a capacidade de ter um lugar de silêncio dentro, de onde você possa se observar e observar a situação toda. A gente fala, eu tenho uma das minhas professoras no budismo, que é a Joan Halifax Roshi, ela diz que sempre a gente tem que evitar as armadilhas das virtudes patológicas, que é uma coisa interessante, né? Porque, teoricamente, né, perdão é uma coisa bacana. Mas a gente tem que entender como é que a gente perdoa realmente e de onde que a gente perdoa, para não virar um altruísmo patológico. Então, ela pergunta assim, em vez de você perguntar assim, como é que eu vou consertar a situação, consertar uma situação significa que, no fundo, você acha que você é mais capaz que o outro, porque você que está consertando, existe uma coisa quebrada, existe uma coisa ruim. Ela fala, não, vamos perguntar assim, o que vai servir essa situação melhor? O que vai ser o serviço aqui para todos os envolvidos? Como o Bonder falou, quer dizer, é um cuidado de si e um cuidado do outro. Então, esse é um primeiro ponto, a capacidade de se observar, de entender o que está acontecendo, de ter um lugar de silêncio, portanto. Eu acho que uma outra questão importante é a questão da renúncia. Para você poder perdoar, você tem que renunciar a uma série de coisas. Renunciar à vingança, renunciar ao cultivo do ódio e da raiva. A raiva e o ódio são coisas que podem acontecer, a gente não pode rejeitar esses sentimentos. Eu vou falar mais sobre isso depois, até quando a gente for falar de aspectos emocionais e racionais. Mas a verdade é que aceitar e acolher o sentimento não quer dizer que a gente vai cultivar ele o resto da vida. Então, para você ser capaz de perdoar, você tem que ser capaz de renunciar também. E a gente não vive numa cultura de renúncia, né? A renúncia é mal vista até. A gente vive numa cultura de acumulação, de busca incessante, de prazer, de posse, de tudo, né? Então, quando você fala em renúncia, dá até uma ideia assim, meio de aquela coisa, nossa, esquisito, meio ascética, né? Então, e se um monte fala de renúncia, então você pensa logo em um monte de bobagem. Nada a ver, mas a gente tem que ser capaz de renunciar. Renunciar é ser capaz de escolher um caminho e, portanto, quando você escolhe um caminho, você renuncia ao outro, né? Então, acho que são duas coisas que a gente tem que pensar. Capacidade de silêncio, capacidade de renúncia. Para depois chegar no perdão. Como o Mano estava dizendo, perdão é uma coisa complexa, né? Não é simplesmente chegar, te desculpo, não é isso. E não tem a ver com esquecer. Ao contrário, né? Eu acho que tem a ver com uma coisa muito saudável, que é você poder reconhecer o que aconteceu e, ao mesmo tempo, resolver que você não vai cultivar a raiva. E, ao mesmo tempo, também não significa que aquilo significa passar uma esponja. Se tiver uma consequência legal, vai ter uma consequência legal. A pessoa vai ser presa, a pessoa vai pagar o preço social daquilo. Mas você não precisa odiar ou ter raiva o resto da vida daquela pessoa. Agora, eu acho que tem essa questão. Tem pessoas que têm mais facilidade para perdoar e outras não? E se existe isso, tem um motivo especial? Eu tenho um ditado na tradição judaica que diz que tem 4 tipos de pessoas. Uma que é fácil de... dificilmente se zanga e facilmente se apazigua. Outra que facilmente se zanga e facilmente se apazigua. Tá? Outro tipo de pessoas que facilmente se zangam e dificilmente se apaziguam. E aqueles que facilmente ficam zangados e dificilmente se apaziguam. Tá? Então, assim, eu acho que tem características que a gente vai construindo da maneira que a gente vai... Tem a ver com a nossa psique, com a nossa formação também, etc. Cada um de nós acaba tendo características, quando você brincou e disse, para mim é mais fácil perdoar, já ir logo pedindo perdão, né? Então, você já se qualificou ali, dizendo que é mais fácil para você, é difícil para você, como é dizer,
talvez seja mais fácil para você esse lugar de se apaziguar e tudo mais, do que esse lugar, talvez com mais facilidade também, de ficar zangada. De ficar... E eu fico zangada rápido. Então, todos nós ficamos magoados. É porque o processo de ficar magoado, eu acho que é muito o que você estava mencionando, que a gente tem que ter um certo... Para poder perdoar, a gente tem que fazer algum exercício, não é uma coisa simples. Não. Né? É um exercício, primeiro, assim, de conhecer como que as coisas escalaram. Porque é tão fácil. Né? Eu tenho um livro antigo lá, que se chamava A Cabala da Inveja, tinha uma história rabínica de 2000 anos atrás, que era mais ou menos uma situação assim, imagina uma situação de sala de aula, em que você precisa, me empresta a tua borracha, né? Nem existe mais isso, né, borracha? Eu ia falar apontador, borracha, né? Mas me empresta a tua borracha. E o coleguinha diz, não empresto. Sabe? Aí, quando ele, que não emprestou a borracha, em dado momento precisa lá do apontador para o lápis, e ele diz, me empresta teu apontador, se você tiver a reação de dizer, você não me emprestou, também não te empresto. A gente, às vezes, acha que isso é violento. Muito mais violento é emprestar com o seguinte sentimento: você não me empresta, mas eu te empresto. Quando você faz um movimento desse, você escalou o que era simplesmente uma cutucada que alguém te deu, não emprestou, te deu raiva que ele não te emprestou, mas estava naquele plano. Né? Você podia não, você tinha o direito de dizer, eu também não, ficava nesse lugar. Quando você fica num lugar de superioridade, eu te empresto, não sou igual a você. Então, você levou essa questão para um lugar de dizer, eu sou maior que você. Né? Você não tem tanto valor quanto eu tenho. O ódio que aparece aqui tem uma outra... É mais ou menos como acontece no trânsito. Você tem no trânsito, alguém te dá uma fechada, se você imediatamente pedir desculpa, acabou. Esse perdão, ele zera ali. Se você fingiu que... né? Se você fizer um movimento de que não estou nem aí para você, é a mesma coisa. Isso escalou para um outro padrão, né? Já não é mais uma raiva momentânea, como pisar no teu pé, esbarrar em você. Então, você tem que entender também, nesse processo de silêncio que você estava falando, o que promoveu essa sensação de que o outro fez uma coisa tão grave para você. Em que lugar era tão grave? Agora, assim, até pelo que você está falando, Newton, e aí vamos ao Alce, quando você fala da questão de que existe um bem também que causa para a gente, quando a gente perdoa, é uma coisa estranha, mas quando você realmente consegue se livrar daquilo, parece que você se livra com você. Tira um peso, né? Parece que quando você está com alguma mágoa ou alguma coisa que você não perdoa, ela persegue você está sempre com ela. Não dorme direito. Às vezes o outro não está. Né, Bruno? Às vezes o outro não está, você está com ela. E aí existe alguma coisa que te faz bem, te livra a alma e te livra o corpo. Com certeza, Kátia. Na verdade, tem essa questão de como é que a gente se sente quando a gente faz uma coisa que a gente sente que é legal, que fez o bem para o outro. Não precisa ser uma coisa maravilhosa, não. É qualquer coisa que você faz. E, de repente, você percebe que você criou um bem-estar ali, uma aura de bem-estar para todo mundo. Assim como que a mágoa, o ressentimento, cria uma hora de peso e mal-estar para todo mundo também. Esse é um grande problema atual, que a gente vive a época de polarização. E nessa época do ano, né, daqui a pouco tem Natal amanhã ou depois, e tem gente que é 24, tem gente que é 25, mas eu já ouvi no consultório muita gente falando assim, olha, esse ano vai ser horrível o Natal, porque meu tio pensa assim, eu penso assado, a gente teve uma discussão horrível ano passado, como é que a gente vai sentar de novo? E as pessoas estão cultivando aquilo há um ano, na verdade. É incrível, né? Porque não percebe como isso vai envenenando a tua alma, envenenando o teu ser, envenena todas as suas relações. E a gente não percebe uma coisa, um aspecto racional que a gente pode pensar bom, todos nós somos frágeis, todos nós somos vulneráveis, todos nós erramos. Então, a gente pode começar a partir de um ponto assim, de uma certa humildade, não uma humildade tola, mas uma humildade de entender que a gente realmente não sabe tudo, né? A gente não é capaz de saber tudo. Então, a gente tem que ter um pouco de humildade e dizer assim, bom, eu penso assim, mas fulano pensa assado. E quantas vezes eu já errei, fulano pode estar errando no meu ponto de vista, mas será que a gente não pode achar uma capacidade de negociar? Porque só se vive em sociedade se você é capaz de negociar conflito. Mas senão eu a acho gente que se mata, né? A gente basicamente vai se matar sempre. Você não acha que isso é difícil de acontecer porque as pessoas não estão muito interessadas em ouvir o outro, que é só falar, falar, falar,
Por isso que esse lugar de silêncio, né, é importante, porque a gente fala no budismo de ouvir e falar do coração. Né? Tem uma reunião, quando você termina um retiro, por exemplo, a gente faz um negócio que é chamado de conselho. Aí as pessoas sentam numa roda e cada um vai falar da sua experiência naquele retiro. Mas tem algumas regras nesse conselho. Uma delas é a pessoa que está segurando o que a gente chama de peça da fala não é interrompida de jeito nenhum. É claro que a gente pede para a pessoa também não fazer um discurso de meia hora, não é a ideia. Mas a ideia é falar do coração, não preparar nada. Enquanto ela está com aquilo, ninguém fala. E o próximo não vai comentar o que ela falou. Aquilo não é uma sessão de terapia em grupo, é uma sessão para você ouvir falar do coração. E, às vezes, você compartilha até o seu silêncio. Você segura aquele negócio, não fala nada, compartilha aquilo um tempo e passa adiante. Alcio Braz e Newton Bonder, Bruno Barros, eu vou convidar todos vocês que estão em casa para continuarem ouvindo e vendo aqui o Sem Censura, porque a gente está falando com muito coração, não é não? A gente volta já. Estamos de volta com o Sem Censura de hoje, cujo tema é perdão. A gente está aqui com o Newton Bonder, a gente está aqui com o Alcio Braz, e aí agora a gente pode tratar de uma coisa que é o perdoar a si mesmo. É tão difícil, às vezes, você fica com tanta culpa, às vezes o outro já não está mais ligando para aquele problema, é você que não conseguiu largar aquilo. Newton Bonder. Eu acho que toda essa questão de perdão, seja para o outro, seja para si mesmo, é uma desconstrução de um drama que a gente criou. Né? Esse drama que a gente acaba, no momento que a gente fica magoado, que é tão insuportável, né? Tem a ver com esse sentimento que é tão incrível, sentimento humano de culpa. Né? Eu digo que é incrível porque é uma das coisas que nos faz humano. Quando a gente vê pessoas que não têm culpa, não desenvolvem essa capacidade de uma reflexão, de um arrependimento, né? Você nunca vai poder falar dessa possibilidade de zerar as coisas, de levar para um lugar realmente de perdão. Mas esse processo, ele é assim, como eliminar esse drama, como você corta esse drama. Algumas coisas importantes que eram feitas no passado, muitas vezes, se você consegue, algum amigo consegue dizer que a pessoa que você está tendo um problema, em dado momento, falou alguma coisa positiva de você, né? Se você começa a desconstruir, né, essa ideia de que o outro é seu arqui-inimigo, que o outro não está nem ali, né, que coisa horrível que ele fez comigo e tudo mais, então você ajuda a terminar com esse processo. E eu dizia, a culpa é uma coisa excelente, ela só é péssima quando você, e isso é o que a gente sente em todas as questões de perdoar, né, quando você fica revisitando o sentimento que você teve no momento em que você foi magoado. Né? Porque você tem que lembrar o que aconteceu, mas você não precisa voltar o tempo todo para esse sentimento que vai só machucando mais, e ele não falou, ele não fez, esse movimento que acaba aprofundando tanto e parecendo que é uma briga, né, em níveis cada vez mais existenciais, ou eu ou ele, não tem um lugar para a gente, a não ser nesse lugar, né, de exclusão do outro. Então, eu acho que é isso. Como desmontar o drama, seja na relação com o outro, de alguma coisa que foi feita, sem tornar isso, sem desprezar o fato de que você realmente ficou magoado, que aquilo é importante, que aquilo é sério, não é uma coisa superficial, e para si a mesma coisa, né? Onde que a sua culpa está sendo revisitada como um sentimento, e aí realmente é alguma coisa que só faz mal. E tem uma coisa também, isso que você falou, é muito interessante, porque eu acho que às vezes a gente, como amigo, a gente tenta realmente mostrar, olha, não é tão mal assim, só que o amigo fica com raiva, porque o amigo quer que você odeie junto. E aí se você fala, não, vamos ficar mais calmo e tal, o quê? Você não acha que eu estou certo? Tem isso também. Você está do lado do outro. Né? E às vezes você está querendo só resolver, mostrar que tem um outro caminho. Mas se você entrar em algum momento assim, fulano outro dia falou alguma coisa legal de você, você surpreender o outro com aspectos daquela pessoa, porque ninguém é tão ruim e nem tão bom, né? Esse é o lugar da humildade de todos nós, né? Então, assim, mas quando você consegue perceber, né, desfazer esse drama, assim, que eu acho que é onde você perdoa, que é esse lugar realmente de
de entrega, né, que você estava falando. É uma entrega muito profunda, é a entrega do drama, não do fato em si, porque o fato pode ter sido importante. O drama é causado com essa revisitação interminável, um sentimento, o que ele fez comigo, que coisa horrível e tudo mais. Alcio Braz, quando a gente fala isso tudo que a gente está falando, como é que sente, como é que a gente pode dizer que há essa divisão? Por exemplo, qual é o bem exato que eu faço à minha alma? Que tipo de sentimento vai trazer para mim? E que tipo de toxinas eu retiro do meu corpo? Qual é a leveza que me traz quando eu consigo realmente me desvencilhar disso? Bom, do ponto de vista mais bioquímico, né? Se você vive num estado de raiva, de ódio, de mágoa permanente, você vai ter uma secreção de vários hormônios, tipo cortisol, adrenalina o tempo todo, e isso, ao longo do tempo, é provocando um estado inflamatório no seu corpo, que pode desembocar em várias doenças diferentes. Então, do ponto de vista físico, até físico, estritamente físico, quer dizer, o fato de você não ser capaz de perdoar é muito ruim para você. Além de ser ruim, eu diria, na relação com as pessoas. E, ao mesmo tempo, eu trabalho também com gente que está morrendo, assim, pacientes ditos terminais, eu faço psiquiatria em cuidados paliativos, né? E a gente trabalha muito a questão do perdão, porque o Bonner estava falando do dia do perdão, né? Só que é interessante, porque, no fundo, qualquer um de nós pode morrer a qualquer momento. Então, é legal a gente pensar que a gente tem que estar sempre livre de carga para partir, entendeu? E a carga, essa carga emocional negativa, né, de você ficar ressentido, magoado, é uma coisa que você vê como que faz as pessoas morrerem pior às vezes. Morrerem magoadas, ressentidas, sem conseguir fazer as pazes com o outro. Porque muitas vezes elas estão imaginando que fazer as pazes é você eliminar o passado. E, exatamente como o Bonner falou, não é eliminar nada. É reconhecer o lugar do passado, mas reconhecer que existe uma coisa mais importante do que cultivar o drama, como ele falou. Existe uma coisa que é poder cultivar a relação naquele momento, aquele encontro, aquela possibilidade de amor fluir de novo. Entendeu? Isso, sim, é curativo sempre. Mesmo que a pessoa morra, não é um curativo, vai evitar de morrer, mas vai morrer melhor, sabe? Eu acho uma coisa que a gente não se toca, às vezes, que é o fato de que todos nós somos mortais e que a gente pode morrer a qualquer momento, não é só quando a gente está com 99 anos. E aí, como a gente pode morrer a qualquer momento, por que não está livre, leve e solto, né? Por que a gente vai carregar essa coisa ruim, esse ressentimento, esse ranço na vida, né? Eu acho que sempre existe no não perdoar, todos nós, assim, um narcisismo, alguma coisa narcísica nossa que não consegue abrir mão de alguma coisa. Então, assim, é um trabalho importante, ela é curativa nesse sentido em que você se reencontra. Mais do que reencontrar o outro, que é, claro que é uma coisa ótima e positiva, mas perdoar é reencontrar a si mesmo, né? Então, assim, tem esse aspecto realmente fisiológico mesmo de cura, mas tem uma cura. Quando você tem uma pendência que é muito profunda e tudo mais, você fica obstruído de si mesmo. Agora, e aquelas situações em que você vai com todo esse amor que vocês estão falando, não é? E você tenta, não é? Você faz de tudo. Você diz, olha, vamos parar por aqui, vamos reiniciar esse ciclo. E a pessoa olha para você e diz assim, não quero, eu não te perdoo. E você fica assim e você diz, bom, eu já me livrei, eu já estou bem com isso. É isso que a gente tem que fazer? Eu acho que sim, porque, na verdade, você não pode ter essa expectativa de controlar a reação do outro. Eu acho que o que você faz não é só para provocar ou manipular o outro. Eu acho que é uma coisa de abertura de coração. Mas o outro pode estar tão magoado com você que não se dispõe, né? Mas eu acho que só não perdoa quando ele não enxerga que você entendeu o tamanho da dor que você causou nele. Que eu acho que, na maioria das vezes, quando o outro dá essa resposta, é que você talvez não tenha feito. Essa é uma pergunta também a se fazer, se você foi realmente ao lugar profundo onde você magoou a pessoa. E quando você demonstra isso, porque a pior coisa que tem é essa desculpa, desculpa, essa que é rápida, que você não está desculpando nada, você não está pedindo desculpa nenhuma, você nem quis entender, no fundo você está dizendo assim, não foi tão grave, está chateado por besteira, né? E então o outro não tem como perdoar porque você não fez o trabalho de um arrependimento verdadeiro. Nesse sentido de estar pedindo, você não precisa pedir desculpa também, se você não achar. Mas se você acha e quer buscar o perdão, você tem que fazer uma reflexão de por que aquilo é tão importante. E
E às vezes, isso é muito comum até como rabino, imagino que você tem a mesma coisa, às vezes uma pessoa te liga e tem um problema muito grave, e a sensação que você tem é que o problema não é nada grave. Mas a última coisa que pode dizer para a pessoa é que... para com isso, isso não é nada. A pessoa não quer ouvir isso, ela primeiro precisa ouvir o reconhecimento. Cara, que loucura, que difícil. Uma vez que você vai nesse lugar, aí tá as portas se abrem. Olha, Newton Bonder, eu acho que você tocou num ponto tão crucial e o Alcio em outro tão necessário. Ou seja, nesse Natal, talvez seja um momento importante para a gente entender a dor do outro, entender como é que o outro se sente, seja porque a gente fez bem a ele, seja porque a gente o magoou, mas que a gente também possa entender a nossa própria dor. Gente, eu acho que esse programa foi muito curtinho para a gente falar de coisas tão interessantes, necessárias e importantes para esse Natal e para o nosso Ano Novo que vem aí. Eu me despeço de vocês, desejando a todos que participaram comigo desse programa, Alcio Braz, um Feliz Natal para você e para sua família. Obrigado. Newton Bonder, para você também, obrigada. E Bruno Barros também. Feliz Natal. Gente, a gente tem falado tanto de respeitar as diferenças. Vamos respeitar o diferente, ouvir o diferente. Feliz Natal, a gente volta. Tchau, tchau. Gente, um Feliz Natal para vocês. Essa semana a gente deseja tudo de melhor para todos. No dia 26 eu estou com vocês aqui de volta junto com o Bruno Barros. Uma noite muito feliz com a família e de muito entendimento, reflexão e, quem sabe, perdão. Isso.